paz do Senhor, meus irmãos, graça e paz nessa noitinha. Estamos aqui para transmitir a lição de número 9, que tem como tema como vencer as oposições à obra de Deus. É uma lição que vem a calhar muito nos dias ao qual estamos vivendo, né? Porque tudo está se opondo à obra de Deus. As nossas autoridades, por muitas das vezes, acreditam que a igreja está sendo um meio de transmitir essa pandemia, quando não. Assim como a população necessita de alimento, material para a gente comer, a gente ir no mercado e tudo mais, nós também necessitamos da palavra de Deus. E hoje vem essa lição que veio a calhar muito com os dias que estamos vivendo. E o nosso textuário vem dizendo assim, que está no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 37, diz assim: mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, por aqueles que nos amou. É incrível como muitas pessoas tentam parar a obra de Deus de uma maneira ou de outra. Porque eu, você, todos nós que aceitamos a Jesus um dia, somos uma obra de Deus. Todos nós fomos formados do pó da terra por uma criação divina de Deus. Então todos nós somos obras de Deus. E a verdade prática vem dizendo assim: quando depositamos nossa confiança em Deus, descobrimos que Ele é fiel, que descobrimos que Ele é muito maior do que todos aqueles obstáculos que nós encontramos. E essa é uma verdade bem prática mesmo, porque na Terra não existe nada maior do que Deus. Maior o que está em nós do que o que está no mundo. A leitura bíblica em classe está no livro de Neemias, capítulo 8, versículo 8 ao 20, e depois 1 João, primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 4, e também capítulo 5 e versículo 5. Diz assim, Neemias, capítulo 4, versículo 8, diz assim: e ligaram-se entre si todos para virem atacar a Jerusalém, para os viarem do seu intento. Porém, nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles de dia e de noite, por causa deles. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos acarretadores, e o pó é muito, e nós não podemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos nada saberão disso, nem verão, até que teremos no meio deles os matemos. Assim faremos cessar a obra. E sucedeu que, vindo os judeus que habitavam entre eles, 10 vezes nos disseram que, de todos os lugares, tornavam a nós. Pelo que pus guardas nos lugares baixos por detrás do muro e nos altos, e pus o povo pela sua família, com as suas espadas, com as suas lanças e com os seus arcos. Eu olhei e levantei-me e disse aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo: não temais, lembrai-vos do Senhor, grande e terrível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas.
E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos, é que Deus tinha dissipado o conselho deles. Todos voltamos ao muro, cada um à sua obra. E sucedeu que desde aquele dia, metade dos meus moços trabalhavam na obra, e a outra metade deles tinham lanças, os escudos, os arcos e as couraças. E os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. 17. E os que edificavam o muro, e os que traziam as cargas, e os que carregavam, cada um com uma mão fazia a obra, e na outra tinha as armas. E os edificadores, cada um trazia a sua espada, cingida nos lombos, e edificavam. Os que tocavam a trombeta estavam junto comigo. E disse aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos apartados do mundo, longe uns dos outros. No lugar onde ouvires o som da buzina, ali vos ajuntais conosco. O nosso Deus pelejará por vós. Agora o livro de João, capítulo 4, versículo 4. Diz assim: filhinhos, vós sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Agora o capítulo 5, versículo 5, ainda da Epístola de João. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Olha que texto maravilhoso esse de Neemias, né? Todos lutavam, era uma oposição total contra a reconstrução desse muro. Mas Neemias, aquele que era o copeiro do rei, que não entendia nada de construção. Muitos não acreditavam nele e tentaram parar a obra, mas ele era amparado por Deus. E quando Deus está no negócio, nada para, porque a obra é de Deus, é Deus quem dá a direção. E o que é mais interessante é que Neemias a todo momento recorria a uma arma super poderosa, que até nos dias de hoje nós devemos recorrer a ela, que é a oração. Devemos estar vigilantes a todo momento, orando a Deus a todo momento, para nos dar a melhor direção. Acredito eu que se a gente tentar lutar com os nossos braços, nada podemos fazer. Mas quando lutamos através da oração, através do Espírito Santo de Deus, que está dentro de nós, que é maior do que aquele que está no mundo, tudo nós conseguiremos. A obra de Deus jamais será parada. É muito interessante a gente ter um tempo de dedicação nessa oração. Veja que o dia tem 24 horas. 8 horas nós dormimos, 8 horas nós trabalhamos. E o que estamos fazendo com o restante das 8 horas? Devemos tirar um tempinho de oração para Deus. Devemos tirar um tempinho de oração para exercitarmos a fé. E esse exercício de fé é o que vai fazer com que a obra de Deus não pare em nós. Porque se nós hoje devíamos andar com uma plaquinha bem estampada assim no peito, escrito assim: estou em obra, porque Jesus ainda está fazendo uma obra em nós. O texto de introdução diz assim: na lição 7 observamos como a construção dos muros em Jerusalém provocou uma dura resistência por parte dos samaritanos. Nesta lição, observaremos mais detalhes das diferentes formas dos seus ataques e modo dos seus ataques e o modo como os judeus conseguiram vencê-los e concluir a obra. Olha aí, a lição vai mostrar tudinho pra gente como é que eles conseguiram vencer
as astutas ciladas, né? Os inimigos vieram de todas as formas, de todos os jeitos, né, para tentar parar a obra. Mas eles que esperavam em Deus, confiaram em Deus e oraram e buscaram a Deus, para tudo Deus deu uma escapatória. Diz assim, o primeiro subtópico: qual a procedência desses ataques? Olha, é uma coisa assim que a gente deve identificar logo de pronto quando alguma coisa vem nos atacar. Porque senão, como a gente vai se defender, né? Embora a gente tem que estar sempre preparado, sempre em oração, mas muitas das coisas que nos atacam hoje em dia, a maioria é coisas espirituais e não são coisas carnais. Então nós devemos estar preparados para as batalhas espirituais. A gente estando bem espiritualmente, os demais Deus cuida. Entregue todo o seu caminho ao Senhor. Faça tudo segundo a vontade dele, e ele com certeza tudo mais cuidará de vós. Primeiro tópico. A Bíblia revela a verdadeira força por trás desses ataques. Diz assim, ela diz: não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados e contra as potestades e contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, nossa luta é, antes de tudo, espiritual. Olha só o que a lição já vem revelando pra gente. Vocês notem que às vezes a gente acorda bem, mas já no caminho a hora que a gente já sai da cama, a gente já bate o dedinho e já estraga todo o nosso dia. O que leva a gente a estragar uma noite tão bem dormida, sabendo que Deus cuidou de nós, cuidou do nosso sono? Um simples fato da gente bater o dedo já é o suficiente para estragar o teu dia? Será que o inimigo não esteja usando talvez a sua cama ali nesse momento onde você bate o dedo para tirar a sua comunhão com Deus? Porque o inimigo ele é muito astuto. A todo momento ele joga uma coisinha aqui, outra ali, justamente para tentar nos desviar do foco, que é entregar o nosso dia a Deus. E quando ele consegue isso logo pela manhã, nossa, infelizmente nosso dia vai acabar sendo péssimo. Porque nós acabamos pronunciando palavras, acaba amaldiçoando o nosso dia. Diz assim ainda a lição, ainda falando ainda. Portanto, nossa luta é espiritual. Os inimigos invisíveis são meramente instrumentos de demônios, os quais nos atacam. Desde que Lúcifer caiu em pecado no céu e foi expulso de lá, tem sido o adversário de Deus e de sua obra. Olha aí, você é uma obra de Deus. Então o diabo automaticamente já é seu inimigo. Se você falar assim, não, olha, eu não vou servir a Deus, mesmo assim deve ser inimigo do diabo. Porque você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então o diabo vai fazer tudo para te parar. E consequentemente, quando ele consegue esse objetivo que é parar você, automaticamente ele já vai dizendo a outras pessoas. Principalmente nós que somos pais de famílias, que somos sacerdotes de nossos lares. Porque é muito fácil eu falar para o meu filho, olha, ou para minha filha, no meu caso eu tenho 2 filhas maravilhosas, que são presentes de Deus para a minha vida. É muito fácil eu falar para ela, olha, você tem que se comportar assim. Mas o meu comportamento é totalmente ao contrário da vontade de Deus. Então o que um filho vai seguir? O que eu falo ou o que eu faço? Com certeza vai ser o que eu faço. E neste momento, quando meu filho segue o que eu faço que é errado, ou contrário à palavra de Deus, a obra de Deus para. E é isso que devemos vigiar. É neste momento onde Satanás ataca as famílias. Porque a gente não vigiou, porque a gente falou demais.
O inimigo não tem poder nenhum de ler os nossos pensamentos. Os desejos dos nossos corações, desde que a gente não pronuncie, o inimigo não sabe. Este inimigo de Deus não sabe. Somente Deus, que esquadrinha os nossos corações, é quem sabe a intenção do nosso coração. Mas devemos tomar muito cuidado quando falamos. Segundo ponto. Qual é a orientação da Bíblia diante desta luta? Você tem alguma dúvida de como você deve se portar diante dessa batalha? Você tem alguma dúvida de como você está sendo atacada? Está aqui a bússola. A Bíblia é um manual de sobrevivência. Tudo que você compra, tudo que você adquire, vem um manual para você utilizar, caso tenha algum defeito ou não. Mas a Bíblia é o nosso manual de sobrevivência. A Bíblia nos mostra tudo, inclusive essas astutas ciladas do inimigo. Que é o segundo ponto, que diz assim: qual a orientação que a Bíblia dá diante desta luta? Ela diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais a. resistir ao dia mau, b. tenha feito tudo isso, e c. ficar firmes. Isso está no livro de Efésios, capítulo 6, 13, que vem falando sobre a armadura de Deus. Vem falando do capacete, vem falando do escudo, vem falando da espada, da couraça, das sandálias. Então está tudo lá. E é tudo que nós devemos tomar para nós. Vamos ler lá em Efésios, capítulo 6, versículo 13, né? Olha lá. No capítulo 6, versículo 10. No demais, meus irmãos, fortalecei-vos em força do seu poder. Revesti de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados e contra as potestades e contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais de maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. Estais firmes, pois tendo cingido os vossos lombos com a verdade, vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E isso é que é o mais lindo. Orando em todo tempo, com toda a oração, súplica no Espírito e vigiando nisso, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, para que seja dada no abrir da minha boca a palavra com a confiança, para fazer notório o ministério do Evangelho. Olha que palavra maravilhosa. Olha só do que nós devemos estar bem equipados, né? O capacete da salvação. Olha só. E orando. Porque sem oração a gente não tem fé, né? Se a gente não ora, como a gente vai agradecer? Como o Espírito Santo vai falar conosco? É através da oração. É através da oração que Deus vai nos capacitando, vai nos dando sabedoria, porque a sabedoria terrena, a sabedoria humana, ela é tola e diabólica. Porque é da terra. Quem está no mundo, quem está na terra, é o diabo. Então toda a sabedoria terrena provém dele. Mas a sabedoria que vem do alto, que vem de Deus,
Contra essa, meu amigo, não tem como lutar. Ela é que vai te levar para perto de Deus. Ela é que vai te dar toda a escapatória dos dados inflamados do inimigo. No 3 agora, a gente vai mudar um pouquinho agora para o capítulo número 3. E nesta luta contra o mundo invisível, a arma mais eficaz é a fé. É o que a gente está falando agora há pouquinho, né? A fé. Diz assim, diz a Bíblia, não sou eu quem estou dizendo, essa é a palavra de Deus. É o Senhor falando conosco, olha só. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Jesus, o Filho de Deus. Por isso a Bíblia aconselha, milita boa milícia da fé, toma posse da vida eterna. Pela experiência, a operação do Espírito Santo em nossa vida. Jamais devemos permitir que alguma coisa venha abalar a nossa fé, porque sem fé é impossível agradar-lhe. Devemos não temer, mas crer. Não deis lugar ao diabo. Olha só. Não deis lugar ao diabo. Você deve crer em Jesus. Porque Deus amou a mim, a você, a todos nós, de tal maneira que deu seu Filho, seu único Filho, Jesus, para que todo aquele que nele crê seja salvo, tenha vida eterna e não pereça. Então, olha só, crê. Basta você crer. E como você crê em Jesus? Entregando seu caminho a Ele, orando a Ele dia e noite. Você não precisa estar de joelhos a todo momento orando, mas você pode estar em espírito orando. Você pode estar em pé, você pode estar no seu trabalho, você pode estar fazendo uma caminhada. Nada te impede de ter um bom relacionamento através da oração com Deus. É muito engraçado isso, né? Porque dependendo do lugar que você está, se você confia no seu celular, no seu iPhone, não sei qual que é o seu meio de comunicação que você mais utiliza, em algum momento ele vai falhar. Em algum momento vai ter algum lugar que ele não vai dar área. Mas se você ativar o modo fé em Jesus, esse não falha. Em lugar nenhum vai te falhar. Você pode estar num abismo, você pode estar num lugar totalmente deserto. Mas se você clamar o nome santo de Deus, o nome santo de Jesus, com certeza Ele vai te solucionar todos os seus problemas. Se você orar e buscar a sua face, Ele vai sarar a sua terra. Ele vai sarar a nossa terra. Porque essa é a vontade de Deus. Que oremos e busquemos e nos entreguemos a Ele totalmente. No 4, nesta luta, as armas devem ser espirituais. Você consegue lutar com o Espírito? Não tem como. Se nós nem o vemos, como vamos lutar? Como vamos utilizar a força do nosso braço para lutar com o Espírito? Há batalhas que nós devemos entregar somente nas mãos de Deus. Não estou dizendo aquela batalha de você levantar e ir para o seu trabalho. Não. Essa Deus deixou para você. Deus te deu o seu trabalho para você ir lá e batalhar pelo teu pão. Mas há coisas que são espirituais. Essas batalhas espirituais somente Deus é quem vai tirar. É somente com armas espirituais que você vai vencer. É você orando, é você jejuando. Somente as armas espirituais atingem e alcançam os reais inimigos, os demônios.
As armas carnais só nos prejudicam, pois muitas vezes nos levam a dar lugar ao inimigo. Por isso que é muito bom uma palavra que o meu pastor, pastor Celso, nosso pastor, sempre nos diz. Às vezes a gente está com algum problema, alguma dificuldade, ele fala assim, olha, calma, vamos orar. Vamos entregar na mão de Deus. E uma vez que você fez isso, entregou na mão de Deus, retire as suas. Retire as suas porque assim, se você entregou na mão de Deus, Ele é fiel para cumprir. Ele vai cumprir tudo o que Ele te prometeu. Mas se você entrega na mão de Deus, vai lá e toma nas suas mãos, aí o problema é teu. Aí você já não está mais confiando em Deus. Você está confiando na força dos teus braços. E a força do braço do homem, infelizmente, falha. Já a força de Deus, jamais. Segundo tópico. O inimigo procura atingir a nossa fé. Como que o inimigo procura a todo momento atingir a nossa fé? Um dos tópicos aqui, o número 1, diz: o inimigo ataca com a arma do desprezo. Talvez você tenha sido desprezado em algum momento da sua vida. Mas isso é o inimigo. Deus não te fez para ser um derrotado. Deus não te fez para ser desprezado. Deus te fez para ser vencedor. Diz assim a leitura aqui. Diziam que faz esses fracos judeus. Olha aí. Eles menosprezavam Neemias, os judeus. Principalmente Neemias, né, que era um copeiro do rei. O que um copeiro do rei entendia de pedreiro, entenderia de construção, de obra? Ou mais, o que Neemias entenderia de guerra? O que um copeiro que só sabia se ele levar uma água para o rei, servir as comidas do rei, iria entender? Mas eles subestimaram não Neemias, mas subestimaram Deus. Porque Neemias era um homem de oração. E Deus é quem dava a estratégia a Neemias a todo tempo. Assim é comigo e com você. Talvez a gente se perca em meio às dificuldades. Mas eu tenho certeza de uma coisa. Se dobrarmos os nossos joelhos e orarmos a Deus, Ele vai nos mostrar o melhor caminho. Talvez a pessoa olhe para você e fale, essa pessoa não é capaz. O que esse cara quer fazer da vida? Olha só. Mas Deus é especialista nisso. Ele pega justamente aquele que o homem despreza, aquele que para o homem não tem valor nenhum, e transforma em grande homem. E transforma em pessoas capacitadas. E coloca essas pessoas que o homem aqui na terra julga incapaz para sentar com reis, para se assentar nas regiões celestiais. Pela humildade dessas pessoas, que reconhece que sem Deus nada somos. Que reconhece que Jesus é tudo para nós. Talvez você fale até mal do SUS, né? Mas olha só, até no SUS tem Jesus. Jesus está lá cuidando, está capacitando os médicos, os doutores, para cuidar de mim e de você. De fato, nós mesmos somos fracos. Paulo disse, quando estou fraco, então estou forte. Olha que contradição, né, humana, né? A gente está fraco, mas em Deus estamos fortes. Em Deus nos sustenta, Deus nos dá aquela fortaleza que a gente está lá desanimado, cabisbaixo, mas Deus vai lá e fala, olha filho, eu estou contigo. Quando o crente é tentado quando o crente é tentado a ser
comparar com o inimigo está em perigo. Foi essa tentação que derrubou Israel. Quando os 10 espias disseram: não podemos subir contra eles, porque é mais forte do que nós. Os israelitas recusaram-se a subir, recusaram-se a dar ouvidos à mensagem de fé transmitida por Caleb, que dizia: certamente prevaleceremos contra ela. O Senhor é conosco, não temais. Deus é contigo, não temas. Deus é maior do que tudo, do que todos. Ele diz que antes que o mundo existia, eu sou. Se Ele é, não há quem possa parar. Ele é o eu sou. Antes que o mundo existia, antes que o mundo era mundo, Deus já era Deus. Imagine a força desse Deus, que tem o mundo como os cabelos dos seus pés, que mede as águas do mar com uma concha de sua mão. O que para o homem é impossível, Deus tudo pode. O inimigo ataca com a arma do escárnio. Escárnio, né? Uma palavra, segundo o dicionário, que quer dizer assim, escárnio, substantivo masculino, que é o efeito ou dito com intenção de provocar risos, hilaridade acerca de alguém ou algo. Caçoar, troçar, zombaria. Às vezes o pessoal desdenha de você. Você fala assim: olha, eu sirvo a um Deus vivo, a um Deus que hoje eu estou na prova, mas Ele vai me dar tudo. Aí a pessoa olha para você e fala assim: nossa, mas como você está na prova, você não é crente? Cadê? Onde está o seu Deus? Foi o que disseram a Jó. E Deus restituiu Jó muito mais. Deu 2 vezes mais do que ele tinha. Esse mesmo Deus que restituiu Jó é o mesmo que está com você hoje. Então não dê atenção quando alguém vier falar isso para você. Onde está o seu Deus? Você diz bem assim: Ele reina e vive para todo sempre. Aquela cruz onde penduraram o seu Senhor Jesus está vazia. Após 3 dias Ele ressuscitou e está vivo, nos dando força, batalhando, pelejando conosco todos os dias até a consumação dos tempos. O inimigo chama a nossa atenção. O terceiro ponto. O inimigo chama a nossa atenção para a imensidade da tarefa. O inimigo olha para você e fala assim: nossa, você não é capaz. Você não está preparado para isso. Foi assim que ele fez lá. Os espias foram lá, olharam a terra e falaram: nossa, eles são numerosos, eles são muito fortes, a gente não vamos ser capazes. Mas Deus tudo pode. Você pode tudo naquele que te fortalece. Talvez você fale assim: não, eu não preciso de Deus. Será? Será realmente que você não precisa? Você pode ter todo o dinheiro do mundo, mas se Deus falar assim, por alguns instantes: olha, chega da vida daquele fulano, ou do Beltrano, minha, sua. Vou fechar o ar aqui 5 minutos. Você pode ter todo o dinheiro do mundo, mas mesmo assim, você não vai sobreviver. Você precisa de Deus. E o que é melhor, seu amor é tão grande, tão imenso, que Ele não te cobra nada. Todo o dinheiro que você tem não paga o amor que Ele tem despejado sobre mim, sobre você. Olha a graça imerecida que Deus tem nos dado todas as manhãs. Você acorda e Deus está lá,
Você dorme e Deus está lá, cuidando de você a todo momento. Olha o tamanho desse Deus. Olha a imensidade desse Deus. Não existe tarefa nenhuma que é maior do que o seu Deus, que é maior do que o meu Deus, que é maior do que o meu e o seu Jesus. O quarto ponto, o inimigo usa contra nós boatos e mentiras. Mas a palavra de Deus diz: bem-aventurados sois vós, quando mentirem e caluniarem contra vós, em meu nome. Olha só. Jesus aconselhou que aqueles que sofressem mentiras em seu nome deviam se alegrar. Mas por que eu vou me alegrar se a pessoa está mentindo? Por que eu vou me alegrar se a pessoa está me caluniando, está levantando falso sobre mim? Se você estiver no caminho de Deus, você pode ficar tranquilo, que Ele vai te honrar. Tá difícil? Tá sofrendo? Faz o que Mateus 6,6 diz. Entra no teu quarto, feche a porta e fale com Deus em secreto, que Ele publicamente vai te honrar. Me caluniaram que eu estava traindo a minha esposa, me caluniaram que eu roubei isso, me caluniaram que eu fiz aquilo outro. Tudo por quê? Estou levando o Evangelho. Estou levando as boas novas de salvação a outras pessoas que, assim como eu um dia, necessitou ouvir. Você está bem. Deus vai te honrar publicamente. Deus vai mostrar a esses perseguidores. Deus não é um Deus vingativo, mas Ele vai mostrar aos seus perseguidores, aos seus inimigos, que estão sendo usados, estão sendo utilizados como armas na mão de Satanás. Está vendo como a sua luta não é contra a carne? Talvez essa pessoa que te caluniou, me caluniou, se deixou levar por alguns minutos. Se deixou ser usado pelas potestades. Se deixou ser usado por Satanás. O que devemos fazer? Orar. Pedir para que Deus, em sua infinita misericórdia, em sua infinita grandeza, se compadeça dessa pessoa. Porque se formos lá guerrear, brigar com essas pessoas com a força dos nossos braços, Satanás também vai estar usando a gente. Vamos estar sendo o instrumento na mão de Satanás. Devemos tomar muito cuidado com isso. Com o velho ditado que dizem, né? Olho por olho, dente por dente. Devemos tomar muito cuidado. O quinto, o inimigo usa como arma a astúcia. Ele é muito sábio. Ele é o pai da mentira, né? Satanás. Mas será que nós que estamos dando legalidade a ele? Será que essas promessas que a gente escuta, a gente vai lá no nosso quarto, fecha a porta e fala em secreto com o nosso Pai? Porque Deus vai nos revelar se é verdade ou não algumas promessas que nos fazem. Deus não vai te prometer nada, não vai fazer nada para te envergonhar. Tudo que for para a honra e glória de Deus,
Você pode ficar tranquilo que ele está nesse negócio. Agora, quando Satanás usa da astúcia dele, quando nos deixamos levar pela astúcia de Satanás, não avaliando as promessas, não avaliando algumas coisas que nos convém, a gente deve tomar muito cuidado. O inimigo usa a arma da astúcia. Os samaritanos convidaram os judeus para junto se congregarem nas aldeias. Porém, tentavam fazer mal a Neemias. Instituíram na proposta, mas o convite foi repelidamente recusado por Neemias. Estou fazendo uma grande obra, não poderei descer. Isso faz a gente pensar muito sobre o nosso trabalho do dia a dia, sobre os nossos estudos. Digo estudo assim, na faculdade, tudo que a gente coloca em relação a Deus. Porque assim, se o meu trabalho está tomando o tempo de eu ter uma comunhão com Deus, então eu devo orar para Deus preparar um outro trabalho para mim. Por quê? O objetivo de Deus é que nós estejamos sempre bem, estejamos sempre com Ele. Não que nos afastemos dele, que deixemos de ir aos cultos porque estamos trabalhando, que deixemos de ir ao culto porque estamos dando muita atenção à faculdade ou o curso normal. É muito delicado esse fio. Tudo que colocar em xeque você e Deus, recuse. Recuse porque, com toda certeza, é uma astúcia de Satanás para te afastar de Deus. E o que Deus quer? Quer você bem próximo dele. Quer você a todo momento ali ao seu lado. Porque me diz uma coisa, você deve ter amigo, eu também tenho, mas como você distingue um amigo? Para você ter um amigo, você no mínimo tem que saber bastante sobre ele. Você deve conhecer o seu amigo pelos gostos que ele tem. Você fala assim, por exemplo, você vai presentear um amigo seu, você compra um boné, por exemplo. Seu amigo gosta de um boné? Ou ele simplesmente não gosta, vai catar e vai jogar fora? Assim é Deus. Você deve ter comunhão, você deve conversar todo dia para você com seu amigo. E seu melhor amigo é Deus. Seu melhor amigo é Jesus. E como é que nós conversamos com Jesus? Como é que identificamos que verdadeiramente somos amigos de Deus? Somos amigos de Jesus? Quando a gente conversa com Ele. Quando a gente tem intimidade. Porque amigo é isso. Amigo é você ter intimidade. Amigo é você conhecer. E é isso que Jesus quer. Jesus não quer que o seu trabalho, a tua faculdade, os teus estudos interfiram nessa amizade, nesse relacionamento de amor entre ele e você. O inimigo usa armas como ameaça. Você já foi ameaçado alguma vez? Talvez a gente já foi ameaçado, eu já fui, e talvez você também, e nem se demos conta que isso era uma astuta cilada do inimigo. Houve um jovem rapaz, um breve testemunho. Ele estava fazendo uma faculdade e precisava de um estágio. E certa empresa o chamou para uma entrevista e, consequentemente,
ele falou que assim, os cultos da igreja dele eram nas quintas-feiras, era terça, quinta e aos finais de semana. E essa pessoa disse a ele assim: olha, a gente costuma fazer muita hora extra aqui. Mesmo você que vai ser estagiário, a gente, para contratar, a gente precisa que você faça essas horas. Ele falou assim: olha, segunda, quarta e sexta-feira, beleza. Mas terça e quinta não dá. A moça espantada perguntou: mas você não quer o emprego? É o que todo mundo quer? É que vai de encontro o meu culto, vai atrapalhar o meu culto com Deus. Ah, mas isso é muito fanatismo. Deus vai te abençoar do mesmo jeito se você faltar um dia ou outro. Ele falou assim: não, muito obrigado, Deus vai me abrir uma outra porta. E hoje, para a honra e glória do Senhor, ele está trabalhando. Ele foi contratado não como estagiário, mas já como um profissional da área onde ele trabalha. Era para ele ter entrado ganhando um salário de estagiário, hoje ele ganha um salário de funcionário normal e um pouquinho a mais. Agora eu imagine junto comigo, se ele tivesse aceitado essa ameaça do inimigo, de que ele não seria bem sucedido se ele não fizesse isso, como ele estaria hoje? Seria a mesma coisa de que se ele estivesse virando as costas para Deus. Devemos pensar muito nisso. A Bíblia diz que Jesus coloca hoje diante de você, diante de mim, 2 caminhos. O caminho de vida e o caminho da morte. O caminho da bênção e o caminho da maldição. Qual você escolhe? Qual caminho você está disposto a seguir? Qual voz você vai ouvir? A que te convém no momento? Ou uma voz doce e suave que vai te dar uma vida eterna? Não se renda às ameaças. Não se renda. Deus é fiel para cumprir todo o propósito debaixo do céu e da terra que Ele está no comando. Ele vai te honrar. Terceiro tópico. Qual é o segredo da vitória de Neemias? Primeiro ponto. Os judeus venceram porque tinha certeza de que estavam na vontade de Deus. Olha aqui, que maravilha isso, maravilhoso. Qual o segredo da vitória de Neemias e dos judeus? Olha a resposta. Eles tinham certeza, convicção de que estavam no caminho certo. E você? E eu? Tenho convicção de que estou verdadeiramente servindo a Deus? Ou estou cocheando em 2 pensamentos? Estou com o pé em 2 canoas porque uma hora Deus é um Deus tão perfeito, né? Tão maravilhoso. Esses dias eu estava vendo uma reportagem sobre o Rio Negro e os Solimões. E automaticamente Deus me levou a pensar. Porque o Rio Negro, águas negras, turbulentas, e os Solimões, águas tão clarinhas, caminham lado a lado e não se misturam. Assim somos nós hoje, no mundo. O mundo, o Rio Negro. Nós, Solimões, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro.
Devemos andar paralelo ao mundo porque Jesus ainda não veio nos buscar. Nós não devemos nos misturar com o mundo. Devemos ter a certeza de que estamos no caminho certo. Os dois caminham ali, paralelos, mas não se misturam. Olha a perfeição de Deus. Segundo ponto, os judeus venceram pela oração. Quer vitória? Quer ser cheio do Espírito Santo? Quer ouvir a voz de Deus? O segredo está aqui, Mateus 6:6. Entre no teu quarto. Ou não. Vá caminhando, falando com Deus. Esteja no seu trabalho, falando com Deus. Ele é onipotente, onipresente, onisciente. E o melhor de tudo, Ele está dentro de mim e de você. Ele está dentro de nós para ouvir, para nos aconselhar, para caminhar ao nosso lado, para estar a todo tempo conosco. É o que você deseja? É o que você tem buscado? Persevere em oração. Dedique parte do seu tempo exclusivamente para Deus. Dedique parte do seu tempo para falar com o seu melhor amigo. Porque não vai existir nenhum outro que vai te compreender, que vai te aconselhar, que vai cuidar de você, a não ser Deus. Somente Ele, que tudo pode, tudo vê, que cuida de mim e de você. Devemos também orar, terceiro ponto, orai sem cessar. Jesus nos deixou o ensino e falou-nos da necessidade de perseverarmos em oração. Para isso usou uma parábola. E Paulo exortou aos Efésios: perseverai em oração e súplica no Espírito. E aos Colossenses ele escreveu: perseverai em oração. E o que é perseverança em oração? É impedir que alguma coisa nos atrapalhe a orar. Ainda que o diabo procure tornar pesada e difícil a oração, você deve insistir. Daniel orou 21 dias. Daniel orava 3 vezes ao dia. Ele abria sua janela e orava a Deus. E buscava a sabedoria do alto através da oração. Assim devemos ser nós também. Buscar a todo momento em oração para todas as questões de nossas vidas. E orar. Como que devemos orar? Orar a Deus e falar assim: não, Deus, eu quero que o Senhor me responda agora. Não. Devemos orar e esperar. Tudo é no tempo de Deus. Há um tempo determinado para todas as coisas. Deus é um ser muito paciente. Ele não faz nada apressado, nada na correria. Embora nós queremos, tudo muito rápido, estamos na era do imediatismo, E através de um clique a gente já fala com a pessoa do outro lado do mundo, vê ela do outro lado do mundo. Na oração a gente consegue falar com Deus do outro lado do mundo. Mas devemos saber esperar, devemos ser pacientes.
Se você não é, tem algum... Sei lá, eu sou meio ansioso, às vezes eu fico preocupado com alguma coisa, mas eu tenho orado a Deus para que Ele me ajude. Faça o mesmo. Porque quando a gente ora a Deus e fala, Senhor, me ajude a ter paciência, me ajude a esperar no Senhor, Ele nos ajuda. Ele vai nos dar uma prova para a gente saber esperar. Mas o crente espera em Deus, confia em Deus, e Ele por mim e por você tudo fará. O Espírito Santo está dentro de nós. Às vezes não temos força para orar. Quantas vezes a gente está com tanta dificuldade, com tanto problema, que não temos força para orar. Mas o Espírito Santo interpreta nossas lágrimas, nossos gemidos e leva para Deus. E Deus olha lá e fala, olha meu filho, eu vou te dar um alívio, calma. No meu tempo, tudo vai se resolver. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Porque durante a noite o Senhor cuidou de você enquanto você descansava. E quão gostoso é dormir no colo dos pais. Vá lá, comece a orar em meio às dificuldades, em meio à provação. E no outro dia você vai amanhecer renovado. Como vencer as oposições à obra de Deus? Esta foi a lição de hoje. E como vencer as oposições à obra de Deus? Eu aprendi, espero que você tenha aprendido, que é através da oração. Através de termos Jesus como nosso melhor amigo e falar com Ele a todo momento. Eu agradeço pela sua audiência, que Deus te abençoe grandemente, que esta palavra tenha sido de conforto para você, assim como foi para mim. Quero te convidar nessa noite a fazer uma oração. Senhor, nosso Deus e Pai, a Ti agradeço, Pai, por mais uma vez o Senhor ter falado conosco. Obrigado, Senhor, por mostrar a nós que devemos, Pai, perseverar em oração até o dia que o Senhor venha. Que não existe nada nesse mundo maior do que o Senhor, pois o Senhor é quem dá vida e que o Senhor é quem tira a vida. É o Senhor que faz e desfaz de acordo com a sua vontade. Santo Deus, ajude-nos, Pai, durante esta semana, Pai, durante os dias, a vencermos, Pai, as potestades, a vencermos, Pai, e a lutarmos com as armas certas, através do Teu Espírito.